Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre este livro interessantíssimo que se chama A Fachada, da autora americana Elizabeth Sensai Holding. Esse livro aqui é mais um dos lançamentos maravilhosos da editora DBA. Para quem não conhece a DBA, é uma editora aí nova que iniciou ano passado e anda publicando vários títulos excelentes, vários títulos bem fora da curva, e o Fachada continua aí seguindo a linha dos livros de literatura que a DBA está publicando, porque eles também estão publicando umas coisinhas de não ficção. Acho que a coisa que eles publicaram de não ficção é um livro sobre Notre Dame, na França, que é o único que eu não li, mas eu também não tenho muito interesse, por exemplo, eu não sou muito chegado à história da França, mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Vamos conversar aqui sobre este livro muito interessante. É um livro que eu diria que ele engana o leitor, né? Na verdade, não é que ele engane, mas ele vai brincando com quem está lendo. E é o seguinte, esse livro aqui é um romance policial noir, né? Pra quem aí já viu o filme noir, vai se reconhecer aqui muitos dos artifícios que são utilizados nesse tipo de trama. Eu particularmente não sei definir propriamente dito, os tópicos que tornam a coisa no ar. Eu já vi alguns filmes no ar, né? Tipo aqueles filmes do Hitchcock, que são em preto e branco. Eu considero aquilo dali filme no ar. Tem gente que não considera, mas enfim. E esse livro aqui é vendido como isso, tá? E no final aqui dessa edição, a gente vai ter um texto da Stephanie Fernandes, que é a tradutora desse livro, aliás, uma ótima tradutora, que ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre o gênero e enfim. Mas esse texto aqui, ele é um pós-fácil, ou seja, você tem que ler depois de você terminar o livro. Mas bom, sobre o que é que vai se tratar aqui o Fachada? Bom, aqui no Fachada a gente vai então acompanhar a história da Lúcia, que é uma mulher ali de classe média que tá morando com o pai e os dois filhos numa casa ali numa região meio que litorânea, meio que naquele parte ali dos lagos, enfim, eu não sei muito bem explicar o que é, mas acho que é um lago, eu não sei muito bem definir como é, enfim, é um lago, eu diria que é um lago. Ela mora ali numa dessas casas que ficam à beira desse lago que é gigantesco. Eu não sei se esse lago seria considerado, por exemplo, parte do Lago Michigan. Bom, não tenho muita noção de geografia estadunidense, mas o assunto não é esse, tá? Tô me enrolando e não puxando pra história. Mas bom, a história aqui desse livro a gente vai então acompanhar a Lúcia, que é essa mulher de classe média. E o que acontece é o seguinte, ela tem dois filhos, ela mora com o pai, né? E esse livro aqui se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O livro Fachada foi escrito em 49, ou seja, capaz de a Elizabeth ter tido essa ideia durante a guerra e tá ali escrevendo, ter, enfim, modulado a história nesse período. E a gente vai então acompanhar a Lúcia, né, que é essa dona de casa que está com o marido na guerra, né, e as grandes preocupações da Lúcia é, por exemplo, a questão do racionamento de tickets para comida, o que é que ela vai escrever para o marido, será que ela vai ter alguma coisa interessante para contar para esse marido? Só que a vida dela vai dar uma voltinha de 180 graus quando um dia um cara meio esquisito, assim, meio jeito de capanga, aparece na casa dela e ela descobre que a filha dela, que é a Bi, tem um caso com esse cara e ela queria muito encontrar com ele, eles acabam marcando um encontro, só que o que acontece é o seguinte, esse cara, que é um cara mais velho do que a filha dela tá ali nos últimos anos da escola e esse cara é meio que um ator canastrão, né, uma figura conhecida ali no meio boêmio de Nova York, porque a cidade onde eles estão fica ali próximo, enfim, de Nova York. E ela manda o pai dela, né? A Lúcia manda o pai dela e falar com esse cara, falar assim, olha só, não quero você na minha casa, sai daqui, etc e tal. Só que a coisa acaba degringolando para um assassinato. E a gente então vai acompanhar aqui a Lúcia, que é, como eu falei pra vocês, essa dona de casa super típica da década de 40, 50 e para quem conhece ou já viu filmes sobre os Estados Unidos nessa época vai entender do que eu estou falando, né, que é aquela mulher que vive para casa, enfim, que anda maquiada, que se preocupa com os filhos, etc, etc e tal. E a gente vai ter a Lúcia lidando aí com um assassinato, né? E a forma como ela lida com isso, né? Com esse acontecimento ali, é o grande mote do livro. Aqui no Fachada a gente já começa sabendo
quem morreu e quem matou, e na verdade a gente vai ver as consequências dessa morte na vida ali dessa família que, como a Stephanie Fernandes fala aqui no Pais Fácil, uma família ali de margarina, né, e sobre as relações meio que esquisitas dessa classe média ali da década de 40, da década de 50, e também é meio que uma crítica, eu diria, pelo menos eu vi dessa forma também, ao estado de bem-estar que era criado ali pelos americanos, né, pelo governo americano, durante esse período de dificuldade. Então a gente vai acompanhar aqui esses personagens penando ali com alguns embargos que acontecem por conta da Segunda Guerra, mas não só isso. Como a gente tem aqui uma mulher protagonista, a gente vai também ver ali algumas questões que são muito interessantes, que são essas questões que fazem com que o livro vá crescendo, né, que forma esse crime, né, esse crime dá o pontapé em diversas observações. É meio que como se a Elizabeth Saxon Holding, falando Saxon, né, não sei gente pronunciar, Sanksai Holding, botasse a luz ali em alguns aspectos dessa vida que é a vida ali da classe média, que lá não é tão perfeita, e de como a sociedade, no geral, as estruturas sociais, elas permitem que certas coisas aconteçam e permitem que, tipo, alguns crimes, como é no caso desse livro, sejam muito bem escondidos. E isso é muito interessante, gente. É assim, esse livro pra mim foi uma surpresa. Eu nunca tinha lido um romance noir, né? E fazia muito tempo que eu não li um policial. E esse livro aqui, como eu falei pra vocês, é um policial diferente, porque aqui a gente não vai ter necessariamente uma investigação pra saber o que foi que aconteceu, porque a gente já inicia o livro sabendo o que foi que aconteceu. O que importa aqui nesse livro é o que acontece com os personagens envolvidos nesse crime. E é muito interessante, sério, a forma como a Elizabeth junta todas as nuances de uma sociedade, né, não só da questão econômica, mas também da questão de gênero, da questão de raça. É muito, mas muito, muito, muito interessante. É muito doido a gente pensar que esse livro aqui foi escrito e publicado em 49, né? Assim, tem uns assuntos aqui, né? E a forma como a Elizabeth trata a Lúcia, essa protagonista, é muito interessante porque tem todo um viés ali quase maquiado, né? Quase como se fosse realmente uma fachada para a vida ali de uma família de classe média nos Estados Unidos. E eu achei sensacional. Sem contar que, como um bom livro policial, esse livro aqui você lê super rápido, assim, sério, gente. Assim, tem muito diálogo, é uma escrita muito crua, muito direta, e depois com o texto da Stephanie, ela conta, né, pra gente que é sempre tudo muito, assim, direitinho, né, assim como o filme de Noel também acho tudo muito direitinho. Enfim, gente, é um livro diferente, mas é aquele tipo de diferente legal, e é aquele tipo de livro que você não pode deixar de ler, sabe, porque é muito bacana conhecer esse tipo de literatura que tava ali inovando e de que tava fazendo um negócio que na época não era nada comum, né, e, enfim, claro que você pode falar assim, mas romance não há, filme não há, esse tipo de história não há, era bem popular na época, mas com essas questões, particularmente eu não conheço, assim, tem o Raymond Chandler, que adora, aliás, esse livro, adora essa autora, mas o Raymond Chandler, pelo que eu me lembro, ele vai para um outro aspecto, para um outro caminho, e, enfim, né, eu não li o Raymond Chandler, mas pelo que eu sei, é uma pegada diferente, e, enfim, foi uma grata surpresa, eu fiquei muito feliz. A DBA, gente, sinceramente, para quem gosta de literatura contemporânea, ou para quem gosta dessa literatura mais diferente, eu diria, né, mais fora da curva, que as outras editoras grandes meio que relegam porque elas não têm tanto apelo comercial, por exemplo, tá com os títulos ótimos, sério, gente, não peguei nada da DBA que eu falasse assim, nossa, que coisa ruim, sabe? Todos os livros dele que eu li, eu gostei muito, e o Fachada não foi diferente, foi um livro diferente, foi um livro bacana, foi um livro curioso, eu adorei realmente essa leitura, é um tipo de experiência de leitura que eu recomendo muito para quem quiser fazer, assim, para quem gosta de se aventurar na literatura, porque realmente é uma coisa bem, e aí eu vou ser repetitivo, bem fora da curva. Enfim, gente, fica aqui meu agradecimento à DBA por trazer livros tão bons, e eu recebi esse livro aqui de cortesia, tá? E eu não estou falando bem dele porque eu recebi de cortesia, é sempre bom lembrar, tá? Porque, enfim, gosto de ser sincero, mas, enfim, eu gosto muito do catálogo da DBA, fico muito feliz por eles terem disponibilizado esse livro aqui
pra leitura. E é um livro diferente, gente, é um livro muito legal. É um livro muito legal mesmo. É um livro que, assim, eu terminei de ler e fiquei pensando sobre ele, tanto é que eu demorei um pouco pra gravar o vídeo. E ele vai só crescendo cada vez mais, porque ele é cheio de nuances. Numa primeira vista, você pode achar, assim, o texto até meio superficial, sabe? Mas depois você vai pensando assim, tem umas coisas aqui nesse livro que são realmente bem curiosas, né? São bem à frente do tempo em que ele foi escrito e publicado. Enfim, gente, eu gostei demais, sério, vale muito a pena, a leitura vale muito a pena, até mesmo que seja pra você não gostar, né? E aqui eu vou entrar só numa coisa antes de terminar, já que eu falei sobre isso. Se você gosta de thriller, se você gosta de livro policial, talvez esse livro aqui não vá te surpreender, mas eu não quero que você vá ler ele esperando ser surpreendido por um crime mirabolante ou por, enfim, por uma trama, oh meu Deus, cheia de reviravoltas, nem nada disso. Esse livro aqui é mais uma análise sobre sociedade e também sobre crime, porque tem aqui uma coisa bem, eu diria até que sexy, né, nessa situação toda. Mas ele não é aquele policial convencional, tá, gente? Não é aquela coisa investigação, 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 investigação e você tentando descobrir, não, tá? Só deixar bem claro. Mas enfim, se você gosta de policial, ou se você não gosta de policial, vale muito a pena ler, porque eu acho que o Fachada é aquele tipo de livro que ele acaba agradando muitos públicos, porque ele não é nem aquela coisa tão caricata daquela fórmula policial, mas ao mesmo tempo ele também não é aquela coisa muito filosófica, muito reflexiva sobre a vida cotidiana, né? Então eu acho assim que agrada muito público e é um livro que vale muito a pena ser lido, tá, gente? Enfim, eu não sei como é que anda a distribuição da DBA, eu sei que aqui no Rio de Janeiro ela é distribuída pela Martins Fontes e a maioria das livrarias trabalham com as Martins Fontes, então vocês vão encontrar aí nas livrarias mais próximas de vocês, tá? Mas qualquer coisa tem no site deles. E, enfim, eu acredito que eles estejam com a distribuição boa. Aí, qualquer coisa, procurando na livraria mais próxima, se eles não tiverem, pede pra encomendar, que é tranquilinho também. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fico muito feliz de compartilhar livros bacanas. É sempre muito bom. Livros diferentes, livros que fogem da curva, né? Fogem do convencional. Enfim, gostei demais de Fachada. Leiam esse livrinho. Muito, 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 muito interessante. Um beijo e até o próximo vídeo.